caros, nessa oportunidade nós vamos falar acerca de alguns símbolos maçônicos e principalmente desta fotografia aqui. Foi a fotografia que eu tirei daquele templo, entre aspas, maçônico, que leva outro nome, obviamente, desenhado na porta. Você vê todos os símbolos maçônicos, né? O que significa a estrela? Estrela de 5 pontas. A estrela do Oriente, ou a estrela de iniciação, é o símbolo do nascimento de Jesus. É o símbolo do homem perfeito, da humanidade plena entre pai e filho. O homem em seus 5 aspectos: físico, emocional, mental, intuitivo e espiritual. Totalmente realizado em um ano com um grande arquiteto do universo, que é exatamente o significado da sigla GADU. G, grande, A, arquiteto, D, do, o universo. É o homem de braços abertos, mas sem virilidade, porque dominou as paixões e emoções. Na maçonaria, nos seus templos, a bóbada, ou celeste, está adornada de estrelas. A estrela é o emblema do gênio flamejante que eleva as grandes coisas com a sua influência. É o emblema da paz, do bom acolhimento e da amizade fraternal. A cássia, que é esse ramozinho ali. A planta símbolo por excelência da maçonaria representa a segurança, a clareza e também a inocência ou pureza. A caça foi tirada na antiguidade entre os hebreus como ave sagrada e daí sua conservação como símbolo maçônico. Os antigos costumavam simbolizar a virtude e outras qualidades da alma com diversas plantas. É um símbolo de verdadeira iniciação para uma nova vida, ressurreição, enfim. Avental, o avental aí conhecido que eles usam nas roupas. Tem a forma de um retângulo encimado por um triângulo. Nos 2 primeiros graus são simples, sem efeitos ou adornos e de tecido branco. Os aventais dos demais graus têm a cor e desenhos variados conforme o grau que representa e conforme o rito adotado. O fundo, porém, é sempre branco. Então, nos aventais dá para saber quem tem um melhor estudo acerca da maçonaria, de qual grau cada maçom é e também o seu rito. Colunas. Símbolos dos limites do mundo criado, da vida e da morte, do elemento masculino e do elemento feminino, do ativo e do passivo, simboliza também a força e a sustentação. Compasso, o símbolo do espírito, do pensamento nas diversas formas de raciocínio e também do relativo círculo, dependente do ponto inicial absoluto. Os círculos traçados com o compasso representam as lojas. No grau de aprendiz, ela está debaixo do esquadro, indicando que existe, por enquanto, a predominância da matéria sobre o espírito. A abertura indica o nível do conhecimento humano, sendo esse ou esta limitada ao máximo 90 graus, isso é 1/4 do conhecimento. 9, é o número 9. É o princípio da luz divina, a criatura que ilumina todo pensamento, todo desejo, toda obra, estime externamente a obra de Deus, do Deus segundo eles, para descansar. O homem novenário, que pelo triplo do trenário é a união da absoluta com o relativo, do abstrato com o concreto. O número 9 no simbolismo maçônico desempenha um papel variado e importante com significados amplos. Na sua forma ritualística, o número 9 é o número dos iniciados e dos profetas. Delta, também chamado de triângulo fulgurante, representa a maçonaria, o supremo criador de todas as coisas, cujo olho luminoso é o olho da sabedoria e da providência, que observa tudo que vê e tal. Os atributos da divindade, onisciência, onipotência e por aí em diante. O esquadro resulta na união de linha vertical com a linha horizontal, é o símbolo da retidão e também da ação do homem sobre a matéria, da ação do homem sobre si. Significa que devemos regular a nossa conduta, as nossas ações pela linha e pela regra maçônica, pelo temor a Deus, a que devemos prestar todas as coisas, ações, pensamentos, limite, ideia e por aí em diante. Malhete, pequeno martelo, emblema da vontade ativa, do trabalho e da força material, instrumento da direção, do poder e autoridade. Um aspecto fundamental na utilização desse instrumento é o discernimento. Lógica deve conduzir à vontade, utilizando ao caso com força apenas, e passará a ser um instrumento de destruição incompatível. Pavimento em mosaico, chão em xadrez de quadrados pretos e brancos com quem deve ser vestido os templos, símbolos da diversidade do globo e das raças unidas pela maçonaria, símbolo também da oposição dos contrários bem e mal. Pedra bruta, símbolo de imperfeições e de espírito, o maçom deve procurar corrigir também da liberdade total do aprendiz e do maçom em geral. As arestas de pedra bruta cabe ao aprendiz desbastar,
disciplinando, educando e por aí em diante. A letra G é a sétima letra do nosso alfabeto e que sabiamente os maçons apresentam grandes questionamentos e que através de estudos apresentam resumo dos diversos significados. G de gravitação é a força primordial que rege o movimento e equilíbrio da matéria. Geografia ou a quinta ciência é o fundamento da ciência positiva, simbolizando a ciência dos cálculos, aplicando a extensão, a divisão de terras, de onde surge a noção de parte delas a nosso competente na grande partilha. G, geração, é a vida perpetuando a série dos seres, força criadora que acha em todo o centro, todo ser e todas as coisas. Gênio é a inteligência humana. Gnose é o mais amplo conhecimento moral, o que impulsa, que leva o homem a aprender sempre mais no seu progresso. Glória a Deus. G, grandeza, o homem maior e mais perfeita obra. Gomel, uma palavra hebraica, entende-se os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes. Gomel. Então, o G pode significar tudo isso, né? Templo, símbolo da construção maçônica por excelência da paz aprofundada para que tem todos os maçons. 3 pontos, triângulos, 3 pontos, triângulos, símbolo com várias interpretações, aliás, conciliável, luz, trevas e tempo, passado, presente e futuro, sabedoria, força e beleza, nascimento, vida e morte, liberdade, igualdade e fraternidade. Inclusive esses 3 pontinhos aí, ou 3 pingos, muitos maçons quando vão assinar ou fazer a sua rúbrica se declara maçom fazendo 3 pontinhos, né? Aquele que sabe de simbologia entende que é um código e entre eles os maçons sabem que é maçom. Inclusive uma vez eu estava com um certo conhecido e ele assinou com 3 pontinhos e o outro perguntou: "Vós sois maçom?" E ele fez uma piscada e eu fazendo-me de leigo, não sabia nada, então vi exatamente do que se tratava. Só para você ter uma ideia que eles têm uma série de códigos secretos. Agora vamos à fotografia. Olha só o que a gente encontra. Encontramos até elementos maiores, né? Nós temos aqui as 2 colunas, né, que fala de homem, mulher, enfim, como nós vimos ali. Nós temos o esquadro. Nós temos aqui o triângulo. Então, ali, ó, tem duas colunas. O ruim aqui é aqui. 2 colunas. O templo. Essas 2 torrezinhas aqui, o esquadro, tá? Essa representações aqui que pode ser a acácia que foi falada. Isso aqui não é nada, isso aqui é algo que foi pichado, né, lá por eles. Nós temos aqui o sol, né, que quer dizer a divindade e tal. Temos a lua, que é o contraste do sol. Nós temos aqui, parece que é o espelho. Nós temos aqui uma espécie de janela. Nós temos o templo. Nós temos aqui espécie de, talvez, uma vela, alguma coisa nesse sentido. Temos o compasso, o esquadro, tudo aí, ó, tá? E é isso que está na porta daquela... temos o quadrado e por aí em diante. Tem várias simbologias aqui. Isso aqui é que está naquela porta, exato. Aquele templo lá que eu mostrei aqui na cidade, tá? A qualidade não está muito boa e também não tem muitos símbolos, mas você percebe, tem a coluna, tem o templo, tem os quadros, tem o compasso, tem o quadrado, tem o sol, tem a lua, tem uma espécie de janela, parece ali, tem pedra, tá? Tem o martelo, tá aqui o martelo e uma espécie de cutelo ou de... tá ali, ó, bem no cantinho aqui, ó, é quase que imperceptível, mas tá ali, ó, o martelo, Então já tem 10 ou 12 simbologias ali. Tem também aquela estacazinha, tem um quadrado aqui, tá? Enfim, a maçonaria tem muitos mais outros símbolos também que eu nem falei aqui. Ó, a caça está aqui também, tá? Enfim, tá tudo aqui, ó. No mínimo aí uns 12 ou mais de 12 símbolos estão nessa porta maçônica. Inclusive, tem algumas maçonarias que colocam, né, uma placa maçonaria. Eles só colocam essa porta com esse desenho e ninguém sabe do que se trata. Pensa que é uma obra de arte ou algo relativo a isso na própria cidade, tá? Lembrando que essa cobrinha tudo aí é que for lá e picharam a porta. Enfim, nós estamos cheios, rodeados de simbolismo, né, de tudo quanto é lado, que nós, como cristãos, não podemos compactuar com nenhum tipo de filosofia à parte do evangelho que o próprio Cristo venha rechaçar, né? Já que o termo maçons quer dizer pedreiros, construtores,
os construtores rejeitaram a pedra angular Jesus Cristo, os construtores se inspiraram na sabedoria de Salomão, Salomão que tinha seu conhecimento bastante dado por Deus, né? E que num dado momento acabou pecando, se prostituindo com outras mulheres de outros povos e também com relação ao próprio paganismo e se miscuir, né? Ou misturar com a tradição dos outros povos e deuses. E por isso teve essa sabedoria. Inclusive temos livros à parte ou chamados não inspirados do próprio Salomão, né? E tem um lado deles, inclusive, tem muita influência até de profetas, João Batista e tantos outros por aí em diante. A realidade é simples, né? Para quem é cristão, não se misturar com isso, respeitar quem quer que seja, até porque são seres humanos. Numa sociedade com direitos e deveres, à luz do direito, eles têm, de fato, essa possibilidade de se manifestar, de construir seus templos e tal. Agora, não venham interferir na vida do povo, né? E como até o Olavo Carvalho aqui, eles trabalhavam de uma maneira diferente, não de ser contra a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica, muito pelo contrário, se uniram à Igreja Católica e usaram a Igreja Evangélica, ajudando ela inclusive a vir para cá, se estabelecer aqui e tal, né, a Igreja Protestante, diferente do que fora feita na Europa. Então aqui eles trabalharam com uma expertise muito grande, né? Diferente de outras configurações ou de outros tempos. Então por isso a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eles podem estar bem camuflados, infiltrados em várias áreas e a gente nem percebe. E pelos símbolos, é até bom estudar os símbolos, a gente já dá para perceber quem são eles, do que se trata. E geralmente, e esse é o lado perverso que eu sempre questiono, porque a minha questão não é de querer fazer um caça às bruxas, à maçonaria, ou a templos, ou tirar-lhes direitos. É sim essa questão que o Cabo da Ciolo também falou, mas o Olavo Carvalho falava antes, que é deles pensar só em si, defender os irmãozinhos e querer, como dizia o Cabo da Ciolo, liberdade, fraternidade, igualdade só para eles e o restante da população, né? No português, claro que se dane. Isso é perverso, tá? E não pense que você que é de esquerda, que não existe a maçonaria de esquerda. Existe. Eu já trouxe vários exemplos, inclusive do Simão Bolivar, que foi aí a pessoa inspirada para a criação do bolivarismo na América aqui, que era maçom, tem loja dele maçônica por aí. E não pense que não existe, então, só da direita, mas também tem da esquerda, enfim, tá tudo aí. E o que a gente deve, obviamente, limpar ou não compactuar é com os erros, com eles defendendo os irmãozinhos, inclusive na fala do Olavo Carvalho com os do BR Brasil lá, ele exige isso, que não haja mais essa prática no meio deles, né? Ok?